A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage, a Sagrada Família no Templo de Jerusalém. Uma vez em Jerusalém, os santificados peregrinos foram imediatamente ao templo para a devida prestação de honras ao Pai Celeste. Muitos se impressionaram com a extraordinária beleza mostrada pelo menino Jesus e também por sua mãe, pois ele, com o passar do tempo, crescia também em beleza, majestade e graça. Estavam muito cansados e famintos, mas ninguém se prestou a atender a essas suas necessidades. E eles, embora com fome, sede e fadigados, colocaram-se em orações no templo. José, como de hábito em tais ocasiões, teve um daqueles seus estados de êxtase no qual o Senhor lhe revelou mistérios que envolviam suas ações e motivos que teria tido para permitir que seu Filho Divino fizesse uma viagem tão longa e atribulada, naquela tão tenra idade. Foi também informado sobre seus méritos em seguir à risca as ordens do Altíssimo, mostrando-se sempre resignado e de quanto agradavam ao Senhor essas suas posturas. De um lado, isso satisfaz muito ao santo. De outro, todavia, o deixou algo confuso, pois achava não ser merecedor de todas aquelas concessões. Sentiu-se muito humilde e acabrunhado enquanto meditava em como era indigno até mesmo para agradecer, pois não sabia como retribuir aquela bondade toda. Há tanto amor, há tão grande caridade para com ele. Voltando a si, viu-se confuso e embaraçado, e então colocou seu rosto no chão em nova adoração ao Senhor. Chorando de alegria, dizia para si mesmo: ó Deus imenso e onipotente, como posso, sou apenas um servo humilde, um ser objeto de graças tão grandes. Como eu posso merecer tantas distinções? Somente vossa bondade infinita poderia realizar essas ações. E permanecia nesse tipo de colóquio com Deus até que Maria e José tivessem terminado suas orações. Tendo deixado o templo, José ainda não podia entender os imensos favores que recebia e as graças a ele concedidas. Ajoelhou-se então aos pés de Jesus, em local onde não eram observados, e suplicou para que ele falasse e agradecesse ao Pai por todas aquelas concessões que lhe eram feitas, a ele servo tão humilde. Agiu da mesma forma com Maria, e Jesus lhe disse então: não sabes, querido Pai, que o meu Pai Celeste é muito condescendente? E querias que ele não te concedesse retribuições aqui na terra, mesmo por todos os sofrimentos passados nesta viagem tão difícil? Alegra-te com as recompensas, pois de alguma forma as merecestes pelo amor demonstrado, pelos sofrimentos todos, pela obediência e toda a sua solicitude. E podes com certeza aguardar novos favorecimentos por parte do muito amoroso e condescendente Pai Divino. As palavras de Jesus eram como dardos incandescentes que atravessavam o já inflamado coração de José, dardos que o faziam vibrar intensamente e que aumentavam ainda mais o seu grande amor pelo Senhor. Sentia o seu coração bater mais rapidamente e se consumia naquele ardor todo. Voltando-se para Jesus, dizia todo inflamado de amores: como poderia agir para que todos sintam esse amor pelo Senhor? Querido Jesus, o que eu posso fazer para que tu e teu Pai sejam conhecidos e amados por todos? O meu coração está impaciente. Jesus, no sentido de acalmá-lo, dizia: acalma-te e alegra-te, meu querido Pai, pois chegará esse tempo em que eu e meu Pai Divino seremos amados por muitos, e no qual inúmeros serão os conhecedores dos grandes benefícios que faremos e do grande amor que temos pela humanidade.
Essas palavras acalmavam e consolavam José, que, elevando suas mãos para o céu, agradecia profundamente ao Senhor pela feliz notícia que lhe dava. Voltando-se para Jesus, dizia ele: Um dia, então, os meus desejos serão atendidos. Haverá mesmo um dia em que tu e o Pai sereis amados e conhecidos por todos. Oh, que dia tão felizes serão! E como eu me alegro por isso! E convidava então Jesus e sua mãe para que também louvassem ao Pai e que mostrassem a ele sua gratidão. Depois disso, pedia aos anjos para que em coro suplicassem graças em seu nome e no de todas as criaturas. Jesus se mostrava satisfeito com esses ardores de José e mostrava essa sua alegria acariciando eternamente. É de todo desnecessário mencionar as ocorrências com Maria em sua vida admirável. Tendo o Senhor atuado no espírito de José, é fácil imaginar-se como teria feito na puríssima alma de Maria. Por esse motivo, Jesus tinha grande entusiasmo por ela, e dela recebia muitas alegrias e consolações. Não é mesmo de causar admiração todo aquele ardor mostrado pelo santo, pois se encontrava entre dois imensos focos de amor, ainda maiores que eram Maria e Jesus. E estava plenamente ciente dessa sua sorte, pois exclamava constantemente: Como eu posso merecer tanto, Senhor? Assim dizendo, elevava seus olhos para o alto e assim permanecia por longo tempo. Colocava depois o seu rosto no chão, em profunda postura de humildade. Humilhava-se e reconhecia sua insignificância. Com tais atos, cresciam progressivamente seus méritos em termos de novas graças. José repousou um pouco durante aquela noite em Jerusalém. Puderam eles assim conseguir alguma restauração de forças naquela viagem tão problemática e difícil. E então, como de hábito, se alimentavam de pão e hortaliças. Passaram a noite parcialmente em orações, parcialmente repousando. Ao alvorecer, dirigiam-se ao templo e lá se mantiveram em preces, ocasião em que o santo recebeu novos favorecimentos do Senhor. Esperando por Maria e Jesus, recordou as graças que havia recebido de Deus naquele mesmo local, antes do seu casamento. Lembrou-se também dos maravilhosos sinais vistos por todos ao despojar Maria naquele templo. Por tudo isso, rendeu suas graças ao Senhor. Todavia, entre lembranças tão alegres, não lhe faltaram também outras amargas, que se referiam às profecias de Simeão, envolvendo a vida de Jesus e comunicadas a Maria. E essa recordação o conduzia às lágrimas, dadas as dolorosas perspectivas que encerrava. Dessa forma, uma vez se viu confuso entre tantas alegrias e a dor que lhe causavam as lembranças dessa profecia. Terminadas as orações, deixaram o templo e rumaram para Belém. Na caminhada, o santo se mostrava muito ansioso por chegar rapidamente àquela gruta, local do nascimento de Jesus. Durante o percurso, relatava a Jesus as muitas graças que recebera do Senhor no templo. Contava também as ocorrências envolvendo o anjo e o que lhe dissera durante o seu sono, e também sobre certas promessas que Deus lhe fizera, e dizia que o anjo não havia explicado claramente quais seriam essas promessas ou graças, somente que seriam muito grandes, para as quais deveriam preparar-se convenientemente, através de muitas preces e orações, atos esses que ele havia realizado. Dizia também que, entretanto, jamais imaginara fossem tão sublimes, pois nunca poderia ter imaginado seu casamento com Maria, e também que acabaria por tornar-se ser seu pai adotivo. E de como se sentia grata ao Senhor que lhe permitira assumir na terra aquele seu lugar de pai. E Jesus respondia: Oremos em conjunto e agradeçamos ao Pai por esses favorecimentos incomparáveis que ele se dignou a conceder a José. E Jesus
Orientava também Maria para que cantasse cânticos em louvor ao Senhor. E ela assim o fazia, compondo e cantando melodias muito tenras que maravilhavam até mesmo os anjos. Jesus a acompanhava e até mesmo o santo arranjava alguma forma de fazê-lo. Era verdadeiramente entusiasmante vê-los assim, a cantar docemente. E pássaros, à sua maneira típica, se juntavam a eles, cantavam em coro e louvavam ao Rei e Rainha do Universo. José se extasiava de tal forma que nem mesmo percebia a marcha que realizavam, alegrando-se imensamente com aquelas aves companheiras que louvavam a Deus, já que as outras pessoas não o faziam. Em certas ocasiões, ele ouvia também cantos entoados pelos anjos, fato incomum, uma vez que não os via. Extasiado como se encontrava com os cânticos de Maria, nem prestava devida atenção àquelas melodias dos anjos. Mas à medida que se aproximavam da gruta do nascimento de Jesus, podia ouvi-los com toda clareza, pois cantavam alto e em bom som, mais festivos e com maior ternura. Imaginava então que eles assim agissem em homenagem a Maria e Jesus. Embora não solicitassem a ela, confirmavam a esse respeito. Entretanto, em toda oportunidade, ela mesma abordou o assunto. Aprendamos através desses coros angelicais como louvar ao Senhor. Ouves, José, como cantam com tanta sabedoria e ternura? Por essas palavras, ele teve a desejada confirmação da existência daqueles cânticos entoados pelos anjos, e dizia para ela: ó, minha querida Maria, sabes bem quanta alegria me trazem essas melodias do céu. Contudo, o teu canto é incomparavelmente mais terno e mais doce e conforta o meu coração. É inenarrável a alegria que tenho quando elevas tua doce voz para cantar. Não sei como dizer-te, mas as melodias que entoas são muito superiores às que ouço dos anjos. Na verdade, Maria, o Senhor te concedeu todas as virtudes e prerrogativas para ocupares esse honroso posto de mãe do Messias, e eu me congratulo contigo em razão de teres sido a eleita para essa tão digna posição. Agradeço ao Senhor e compartilho desta tua tão grande felicidade. Não deves esquecer-te nunca de agradecer a Ele a imensa graça que me concedeu, elegendo-me como teu marido e protetor. És bem aceita por Ele. Agradece em meu nome, pois não me sinto à altura de corresponder a todas essas graças e dádivas. Como de hábito, Maria ouvia atentamente a essas palavras de seu marido e exaltava a bondade do Senhor como sendo responsável por tudo, assegurando-lhe que atenderia prazerosamente aqueles seus pedidos. Essas conversas todas eram realizadas enquanto Jesus conversava com seu pai, atos esses que realizara durante toda a viagem, ajoelhado, concentrado e ausente, rogando pela salvação da humanidade. Enquanto realizava esses atos de súplicas, José e Maria se entretinham com essas conversas, muito apreciadas pelo santo, pois elas, na verdade, enriqueciam seu espírito e saciavam todos os seus desejos.